tudo isso, toda essa patifaria está acontecendo no Brasil por culpa do Senado Federal, que é a quem compete, segundo a Constituição da República, frear esses absurdos, frear essa gente. É por culpa do Senado Federal que essa gente tá fazendo o que tá fazendo, escarrando na cara do povo brasileiro. Absurdo, indignante. Essa senhora tem que perder o cargo público, tem que ser impeachmentada. O ministro Gilmar Mendes, ele vem durante anos, não é de agora, é bom refrescar a memória dos brasileiros. E também passar a informação para os portugueses que o ministro Gilmar Mendes vem há anos envolvidos em esquemas duvidosos que envolvem grandes empresas, que provavelmente essas empresas foram coagidas. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Prefeito do PT é afastado após PF encontrar dinheiro em gavetas durante operação na Bahia. É isso mesmo. A Polícia Federal encontrou uma grande quantia em dinheiro na casa do ex-prefeito de Paratinga, Marcel José Carneiro de Carvalho, durante o cumprimento de mandato de busca na quarta fase da Operação Overclean, deflagrada nesta sexta-feira. A apreensão levou ao afastamento do ex-gestor, apontado como um dos envolvidos em um esquema de desvios de emendas parlamentares e manipulação de licitações. Segundo a investigação, que contou com o apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal, a organização criminosa teria atuado entre 2021 e 2024, liberando recursos públicos mediante pagamento de propina e direcionamento de contratos administrativos. Além de Marcel Carneiro, outros 2 prefeitos baianos foram alvos de operação: Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, de Ibipitanga, e Alain Machado França de Boquira. Foram afastados dos cargos e presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. É o PT que voltou, é o amor que voltou, não é mesmo? Maioria do Brasil tem vergonha do STF, Lula e Congresso. Dados são do Datafolha. É isso mesmo. Divulgado neste sábado, uma pesquisa conduzida pela Datafolha apontou que 58% da população brasileira diz sentir vergonha dos ministros do STF e somente 30% afirmam se orgulhar da corte. No tocante ao Poder Executivo, 56% afirmaram sentir vergonha do presidente Lula e 40% declararam se orgulhar do petista. No Legislativo, a insatisfação alcança 58% no caso de deputados federais. Já a avaliação de senadores é ligeiramente pior, chegando a 59% de reprovação. Bom, acho que nem preciso falar muito. A ministra Carmen Lúcia é um exemplo porque o tamanho da rejeição do STF. Veja o vídeo. Você provavelmente já assistiu esse vídeo da Carmen Lúcia. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não em paz, pelo menos com um pingo de sossego. Quem precisa de sossego é o povo que está precisando de sossego de vocês. Vocês não. Vocês são agentes públicos e têm que respeitar a lei. Agora, essa fala absurda, ela é só imoral, antiética, feia, ridícula, ou ela também terá consequências jurídicas? Pelo menos deveria, porque segundo a legislação vigente, isso é crime de responsabilidade. Lei 1079 de 65, artigo 2º, cuja pena é perda do cargo com inabilitação de até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. Por quê? Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF exercer atividade político-partidária. Olha só. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. E aqui, o ponto que se enquadra, se adequa perfeitamente.
proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Chamar 213 milhões de brasileiros de ditadores, de tiranos, ofender o povo brasileiro, ofender 213 cidadãos brasileiros, isso é, no mínimo, contra o decoro da função. Agora, Senado Federal, essa responsabilidade é de vocês, como diz a própria lei de crimes de responsabilidade. A lei que estamos vendo, a pena deve ser imposta pelo Senado Federal, nos processos instaurados pelo Senado Federal contra ministros do STF. Tudo isso, toda essa patifaria está acontecendo no Brasil por culpa do Senado Federal, que é a quem compete, segundo a Constituição da República, frear esses absurdos, frear essa gente. É por culpa do Senado Federal que essa gente está fazendo o que está fazendo, escarrando na cara do povo brasileiro. Absurdo, indignante. Essa senhora tem que perder o cargo público, tem que ser impeachmentada. Agora nos resta saber se esses senadores que lá estão terão honra, moral, dignidade e responsabilidade para fazer cumprir a lei. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. O que eu vou te mostrar nesse vídeo, você não vai ver em nenhum outro lugar do Brasil. É um estudo que nós fizemos, a minha equipe, junto com o pessoal do Marcel Van Hatten e o grupo de advogados da Câmara dos Deputados. Nós fizemos uma análise e passamos o pente fino em todos os processos, inquéritos, investigações, ações penais no STF para deputados federais. Sim, todos os deputados federais que estão sendo investigados no STF, nós fizemos um pente fino, analisando caso a caso, e o resultado é assustador. Como nós estamos falando há alguns anos, o STF tenta desmentir, há uma perseguição do Supremo Tribunal Federal contra os deputados de direita, parlamentares de direita. Eles falam que não, que eles agem de forma imparcial. A mesma coisa eles falam sobre o julgamento do Bolsonaro agora, dizendo que é um julgamento imparcial. Só que todos nós sabemos que é sim uma perseguição criminosa contra a direita e contra o seu principal líder. Pois bem, esse mesmo STF que hoje é uma vergonha para a maioria do povo brasileiro, que é aprovado apenas por 16%, ou seja, 84% do povo brasileiro rejeita ou não confia no STF, está fazendo uma das piores e mais criminosas perseguições políticas da história. E eu vou provar isso para você. Nós analisamos caso a caso e fizemos os gráficos para te mostrar. Tá aqui, ó. Ações, inquéritos, petições e feitos correlatos ao HC contra deputados no STF. São no total 61 inquéritos, ações, processos, investigações no STF contra deputados federais. E agora, meus amigos, pasmem. Em azul é a porcentagem. 64% de todas as ações no STF contra deputados federais é contra única e exclusivamente o PL. De novo, 64% é contra o PL. Porque são 39 processos contra deputados no PL no STF. Agora olha curioso os outros partidos. O PT, o partido mais corrupto, mais criminoso da história do Brasil, tem apenas 2 processos. 2%, aliás. Apenas 2%, porque só tem um deputado do PT sendo investigado ou processado no STF. Aí vem curioso, isso é do PL. Novo tem 3. O Novo tem 3 deputados federais e tem 3 processos contra ele. 1 do Ricardo Salles, 2 do Van Hatten. No MDB, 1 é do Osmar Terra. No PP, Fábio Costa. Ou seja, até nesses outros partidos, nós temos ali, na maioria das vezes, deputados de direita sendo investigados.
ou processados. Agora vamos continuando aqui, para você entender que a situação é gravíssima. A mesma coisa, ações, inquéritos e petições de feitos correlatos contra deputados do STF. Né? Aqui, inquéritos, correlatos, aqui é divisão por cada tipo de processo. Ações penais. O que é ações penais? Já deixou de ser inquérito agora e está prestes a ser julgado. Temos 9 ações penais no STF contra deputados federais. Dessas 9, 7 são contra deputados federais, que corresponde a 78%. Presta atenção. Tem 9 contra deputados federais. Dessas 9, 7 são contra o PL. Aqui está Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, eu, Ramagem, e tem mais outros 3 lá que eu não me lembro. Tem um contra o MDB e um contra o Avante, que estão prestes a ser julgados. 78% é contra o PL. Vamos agora, petições, que são PETs, já deixaram de ser inquéritos e agora já tem um parecer do Ministério Público. 59% contra o PL, aí vai, desgrama. 13% contra o PP, 8% MDB, 8% Novo, e aí vai. E o PT, apenas uma PET contra o PT. O PT, gente, o partido mais corrupto da história. É como se não houvesse mais corrupção no Brasil. Só que a informação que vai te chocar, nós vamos chegar nela agora. Peraí. Aqui são inquéritos. Mais uma vez, nos inquéritos contra deputados, o PL ganhando com 75% dos inquéritos no STF são contra deputados do PL. Aqui, efeitos correlatos, habeas corpus e tudo mais. Agora aqui, essa daqui é a loucura. Nós temos hoje 41 processos, inquéritos contra deputados por fala e postagem nas redes sociais. Presta atenção. No total, são 61 processos, investigações e inquéritos no STF contra deputados federais. Desses 61, voltando aqui, 41, meus amigos, isso é quase 70%, é sobre fala e postagens, não é sobre corrupção. O STF não investiga mais corrupção dos deputados federais. Eles investigam e processam e condenam apenas por falas. 62% é contra o PL. Nós temos 25 inquéritos, ações penais, tá? Contra o PL. 25, tá? Contra o Novo, cadê? Tem 2. Contra o PT, tem 1. Isso é simplesmente surreal, gente. Agora, vou pegar um detalhe aqui que chamou a atenção, que é esse aqui, ó. Deputados processados por outros crimes, só 20. Crimes que não sejam fala. E esses de outros crimes, 70% também é do PL. Nem tem do PT aqui, ó. Nem tem um sequer do PT. Nós estamos diante da maior máquina de perseguição da direita de um partido. O objetivo do STF é destruir a direita, prender a direita, perseguir a direita e prender o partido da direita, que é o PL. E quem não é do PL, mas é da direita e outros partidos, também estão sendo perseguidos. Fábio Costa, Ricardo Salles, Van Hatten e vários outros. Gente, isso aqui é a prova cabal de que nós estamos diante do maior esquema de corrupção. Fala e postagem nas redes sociais. São 41 de 61 inquéritos e investigações e desse total 62% é contra o PL. Eles não vão parar até destruir o maior partido de direita do Brasil. Então, quando falam que eles estão agindo de forma imparcial, neutra, seguindo a Constituição, mentira. Essa análise, esse estudo que nós fizemos comprova isso. É impossível que o partido do PL seja responsável por 62% de todos os inquéritos por falas e o total, que é esse aqui, ó, e o total de 64% de todas as investigações e inquéritos que acontecem no Supremo Tribunal Federal. Isso é impossível. Enquanto o PT, o PP, que são os partidos notoriamente mais corruptos, tem 1 aqui e 5 no PP. Isso não pode continuar como está. Eles não vão parar até destruir a direita.
E todas as vezes que a gente verbaliza essa indignação por essa perseguição, é mais um inquérito contra nós. O Eduardo Bolsonaro tem 7. 7 contra ele. Eu tenho 5, eu acho. 5. Isso tem que acabar. O STF hoje está cometendo um crime de perseguição política. E deputado português do partido Chega fala sobre investigações contra o ministro Gilmar Mendes. Veja o vídeo. É verdade, o ministro Gilmar Mendes, não só o ministro Gilmar Mendes, mas outros ministros também aí do Supremo Tribunal Federal do Brasil, eles habituaram-se com a impunidade e por isso eles gozam com a justiça. Mas aqui em Portugal nós ainda somos uma nação livre, nós somos uma nação que os poderes ainda funcionam, ainda são independentes, e nós vamos começar essa investigação primeiro dentro do partido. É importante ressaltar que o Partido Chega é o segundo maior partido aqui em Portugal, nós somos o líder da oposição, e temos recebido várias denúncias sobre o envolvimento do ministro Gilmar Mendes aqui em Portugal. E resolvemos entrar com essa investigação, não só aqui em Portugal, mas também vai incluir também outros países aqui da Europa, outros parceiros da direita aqui. Nós queremos saber o que o Gilmar Mendes anda a fazer aqui por Portugal. Não só por Portugal, pela Europa. Nós sabemos que é público que o Gilmar tem uma casa aqui, desde 2016, ele tem uma casa luxuosa aqui num bairro nobre aqui de Lisboa, do centro de Lisboa, e também possui uma conta bancária, uma conta conjunta, e que todos os anos ele realiza esse evento, esse fórum jurídico, que agora ele e os seus colegas, ou supostos comparsas, apelidam de Gilmar Paluzzi, Gilmar Paluzzi. Então nós queremos investigar mais a fundo, porque nós conhecemos o histórico que não é muito agradável, o histórico do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes ele tem se aproveitado, atenção que eu posso falar isso, porque eu estou num país livre e democrático, e exercendo o meu trabalho de deputado. O ministro Gilmar Mendes ele vem durante anos, não é de agora, é bom refrescar a memória dos brasileiros e também passar informação para os portugueses, que o ministro Gilmar Mendes vem há anos envolvidos em esquemas duvidosos que envolvem grandes empresas, que provavelmente essas empresas foram coagidas, supostamente, ainda não existe uma prova, mas há indícios, que o ministro tem usado a sua influência dentro do STF para se beneficiar dessas empresas que possuem processos dentro do Tribunal Superior Federal. Então, se olharmos para a maioria das empresas que patrocina esse instituto, o Instituto Brasilense de Direito Público, que é o IDP, que pertence que um dos sócios é o ministro Gilmar Mendes, a maioria dessas empresas elas têm processos dentro do STF e supostamente seriam beneficiadas através de supostos patrocínios. Esses patrocínios já são conhecidos a público, patrocínios, vou colocar aqui entre aspas, porque algumas dessas empresas, estamos a falar de grandes empresas de multinacionais, como a Google, como a SNA, outras empresas brasileiras, como a Febrabran, a Fecomércio do Brasil, tem várias grandes empresas. Até a CBF está envolvida, tem escândalo de suposta corrupção ou suposto beneficiamento aí do ministro Gilmar Mendes. Portanto, o nosso objetivo aqui é não permitir que o Gilmar Mendes e outros ministros do STF expandam essa teia de suposta corrupção que eles andam a fazer todos esses anos no Brasil. Então, nós não queremos que o Gilmar venha expandir os negócios obscuros, não só para Portugal, mas também para a Europa. De bandidos, nós já estamos cheios, já existem muitos que estão cá, que são amigos do Lula. Portanto, nós não precisamos de bandidos nem corruptos importados. Deputado, um prazer falar com o senhor. Vou girar a roda com o Guilherme Oliveira, mas antes queria
contar para o senhor aqui que é muito importante a gente conversar com essas lideranças políticos de outros países, como o senhor que atua como deputado em Portugal. Falamos também com Richard Glynn, cônsul-geral dos Estados Unidos aqui, para saber como os outros países têm visto esses desmandos do STF ali, podando a nossa liberdade de expressão, etc., tocando como eles bem querem o devido processo legal aqui no Brasil. Então, portanto, eu já te agradeço por isso, para estar colocando ali a opinião não só do senhor como parlamentar, bem como o Partido Chega. Vou a Curitiba com o Guilherme Oliveira, que também tem uma pergunta ao senhor. Vamos lá, Gui. Meu deputado, um prazer falar com o senhor, agradecendo aqui a presença no nosso café com a Gazeta. Deputado, eu sei que estamos aí com Gilmar Mendes no foco, queria ampliar também essa questão para os outros ministros. Como é que o senhor tem visto aí em Portugal e Europa como um todo essa escalada do autoritarismo e da censura promovida por esses mesmos ministros, inclusive o Gilmar Mendes aqui no Brasil? Como é que vocês têm visto isso aí, deputado? É verdade. Boa tarde aqui, bom dia aí em Curitiba. É verdade, nós temos visto com grande preocupação o que tem acontecido no Brasil já há vários anos. Inclusive, eu me desloquei no último dia 16 de março para uma manifestação que houve em Copacabana, no Rio de Janeiro. Fiz questão, porque além de ser deputado aqui em Portugal, eu nasci no Brasil, eu sou luso-brasileiro e me preocupo com a democracia e a forma com que o Brasil, o caminho que o Brasil está a trilhar, esse caminho da ditadura que nós sabemos, países aí vizinhos, irmãos, como Venezuela, mais um pouquinho a Caribe, Cuba, o que o comunismo, o que a ditadura fez com esse país. E nos preocupa muito porque o Brasil é um país irmão de Portugal e nos preocupa muito a forma com que tem sido conduzido o autoritarismo do STF, que tem feito mesmo uma ditadura e tem passado por cima do Senado, por cima da Câmara dos Deputados, e isso não é normal, isso não é saudável para uma democracia, e os países irmãos, os países que têm uma boa relação com Portugal, vêm de maneira somos preocupados e não podemos intervir diretamente porque o Brasil é uma soberania, é um país soberano, mas podemos dar as nossas indicações e mostrar a nossa frustração do caminho que o Brasil está a caminhar para com essa ditadura.